My brethren and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, no último domingo, enquanto refletia no que poderia dizer nesta ocasião, recebi um telefonema informando que o sargento James W. Cawley, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, tinha sido morto em algum lugar no Iraque. Ele tinha 41 anos de idade e deixou sua mulher e 2 filhos pequenos. Há 20 anos atrás, o Elder Cawley era um missionário da igreja no Japão. Como muitos outros, ele cresceu na igreja, brincou quando estava na idade escolar, distribuiu o sacramento como diácono e foi considerado digno para servir uma missão, para ensinar o evangelho da paz ao povo do Japão. Voltou para casa, serviu nos fuzileiros navais, casou-se, tornou-se um policial e então foi reconvocado para o serviço militar, para o qual ele fez sem hesitação. Sua vida, sua missão, seu serviço militar e sua morte parecem representar as contradições entre a paz do Evangelho e a violência da guerra. Decidi, portanto, dizer algo sobre a guerra e o Evangelho que ensinamos. Falei um pouco sobre esse assunto em nossa conferência de outubro de 2001. Quando vim a este púlpito, naquela ocasião, a guerra contra o terrorismo estava apenas começando. A guerra atual, na verdade, é um desdobramento e uma continuação daquele conflito. E esperamos que esteja chegando ao final. Ao abordar este assunto, busco a orientação do Santo Espírito. Orei e ponderei muito a esse respeito. Sei que é um assunto muito delicado para a congregação internacional como a nossa, que inclui pessoas que são da nossa fé religiosa e muitos que não são. As nações da Terra estão divididas em relação à situação atual. As emoções estão à flor da pele. Há manifestações a favor e contra a guerra. Estamos hoje numa igreja mundial que possui membros na maioria das nações que discutiram este tema. Nosso povo tem sentimentos, eles têm preocupações. A guerra, obviamente, não é algo novo, mas as armas mudam. A capacidade de matar e destruir está sendo cada vez mais refinada. Mas sempre houve conflitos em todas as eras, basicamente motivadas pelas mesmas questões. O livro de Apocalipse relata brevemente o que deve ter sido um terrível conflito para a mente e lealdade dos filhos de Deus. Vale a pena lermos este relato. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Isaías refere-se também a esse grande conflito. A revelação moderna acrescenta mais luz ao assunto. E também o livro de Moisés, que conta o plano de Satanás de destruir o arbítrio do homem. Temos a tendência de glorificar os grandes impérios no passado, quando o Império Otomano, o Romano, o Bizantino, e em épocas mais recentes, o vasto Império Britânico. Mas há um lado escuro em cada um deles. Sua história inclui aspectos sombrios e trágicos de conquistas brutal, subjugação, repressão e o imenso preço pago em vidas humanas e riquezas. O grande escritor inglês Thomas Carlyle fez este grande comentário irônico. Deus deve estar rindo, se é que isso é possível, ao ver os homens que são sua maior criação,
o que estão fazendo aqui na Terra. Creio que nosso Pai deve estar chorando ao ver seus filhos, ao longo dos séculos, desperdiçando seu divino legado, destruindo-se uns aos outros. Ao longo da história, surgiram tiranos de tempos em tempos que oprimiram seu próprio povo e ameaçaram o mundo. Julgou-se ter sido este o caso na atualidade. E então, grandes e aterrorizantes forças, com armamentos sofisticados e temíveis, têm travado batalha neste momento. Muitos de nossos próprios membros da Igreja estão envolvidos neste conflito. Temos visto na televisão e nos jornais crianças chorando, agarrando aos pais que, trajando uniformes, partem para a frente de batalha. Numa comovente carta que recebi nesta semana, uma mãe escreveu sobre seu filho, fuzileiro, que está servindo pela segunda vez em uma guerra no Oriente Médio. Ela disse que na época da primeira convocação, ele voltou para casa, de licença, e pediu-me que o acompanhasse para uma caminhada. Colocou o braço ao redor do meu ombro e disse que iria para a guerra. E ele disse: "Mãe, tenho que ir, para que a senhora e a família possam ser livres, livres para adorar como quiserem. E se isso custar a minha vida, terá valido a pena o sacrifício." Ele está lá novamente e escreveu recentemente para a família, dizendo algo parecido: "Sinto orgulho de estar aqui servindo o meu país e nosso modo de vida. Sinto-me muito mais seguro sabendo que nosso Pai Celestial está comigo." Há outras mães, civis inocentes, que com temor se apegam a seus filhos e olham para o céu numa súplica desesperada, enquanto a terra treme a seus pés e foguetes mortais riscam o céu escuro. Houve mortes neste terrível conflito e talvez haverá mais. Os protestos públicos poderão continuar. Líderes de outras nações condenaram explicitamente as estratégias usadas nessa coalização. Surge então a pergunta: qual é a posição da Igreja nisto tudo? Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que não temos nada contra o povo muçulmano ou contra pessoas de qualquer outra religião. Sabemos e ensinamos que todas as pessoas na Terra fazem parte de uma grande família de Deus. E é por Ele ser o nosso Pai, somos todos irmãos e irmãs, com obrigações familiares uns para com os outros. Mas, como cidadãos, estamos todos sob a direção de nossos respectivos líderes nacionais. Eles têm acesso a mais importantes informações políticas e militares do que as pessoas em geral. Aqueles que servem nas Forças Armadas têm a obrigação perante o governo de executar a vontade de sua autoridade suprema. Quando entraram para as Forças Armadas, eles assumiram um contrato, estando agora sujeitos a esse contrato, ao qual atenderão obedientemente. Uma das nossas regras de fé está à descrição da nossa doutrina, e ela declara: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Mas a revelação moderna declara que devemos renunciar à guerra e proclamar a paz. Numa democracia, podemos renunciar à guerra e proclamar a paz. Temos a opção de discordar. Muitos têm manifestado sua opinião e muitos com muito vigor. Eles têm esse privilégio, eles têm esse direito, desde que o façam dentro da lei. Contudo, todos nós precisamos também ter consciência de outras responsabilidades primordial, que, eu diria, rege os meus sentimentos e determina a minha lealdade pessoal na presente situação. Quando uma guerra foi travada entre os nefitas e os lamanitas, o registro declara que os nefitas eram movidos por uma causa melhor,
porque estavam lutando pelo poder, mas lutavam pelos seus lares e sua liberdade, suas esposas e seus filhos, e por tudo que possuíam. Sim, por seus ritos de adoração na igreja, e não pelo poder. E faziam o seu dever perante Deus, e aconselhou-os o Senhor, dizendo: defendereis vossas famílias, mesmo até o derramamento de sangue. E Moroni rasgou sua túnica, e pegando um pedaço dela, nele escreveu: em lembrança do nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos, e amarrou-a na ponta de um mastro. E ele colocou seu capacete e sua couraça, e seus escudos, e cingiu os lombos com armadura, e pegou o mastro em cuja ponta se achava a túnica rasgada, a que ele chamou de estandarte da liberdade, e inclinou-se até o solo, e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre os seus irmãos. Fica bem claro, por esses e outros escritos, que há momentos e situações em que a nação está justificada, na verdade, tem mesmo a obrigação de lutarem pela família, pela liberdade e contra a tirania, ameaça e opressão. No final de contas, nós desta igreja somos um povo de paz. Somos seguidores de nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que era o príncipe da paz. Mas ele mesmo disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Isto nos coloca na posição daqueles que anseiam pela paz, que ensinam a paz, que trabalham pela paz, mas também são cidadãos de nação que estão sujeitos às leis de nosso governo. Além disso, somos um povo que ama a liberdade e que está comprometido com a defesa da liberdade, onde quer que esteja em perigo. Creio que Deus não considera os homens e mulheres de uniforme responsáveis como agentes de seus governos na execução daquilo que eles estão legalmente obrigados a fazer. Pode até ser que Ele nos considere responsáveis se tentarmos impedir ou bloquear o caminho daqueles que estão envolvidos numa luta contra as forças do mal e da repressão. Agora, há muito que podemos e que precisamos fazer nesses tempos perigosos. Podemos dar nossa opinião sobre os méritos da situação, do nosso ponto de vista, mas jamais dizer coisas ou participar de atos malignos dirigidos contra todos nossos irmãos e irmãs de vários países, quer estejam deste ou do outro lado. As divergências políticas jamais justificam o ódio ou a aversão. Espero que o povo do Senhor esteja em paz um com os outros nos momentos difíceis, independentemente da lealdade que possam ter a diferentes governos ou partidos. Oremos por aqueles que foram chamados a pegarem armas por seus respectivos governos e roguemos a proteção dos céus sobre eles, para que possam retornar a seus entes queridos em segurança. Para os nossos irmãos e irmãs que estão com sua vida em perigo, dizemos que estamos orando por vocês. Oramos para que o Senhor zele por vocês e os proteja, e que possam retornar para casa e prosseguir assim com a sua vida de onde vocês deixaram. Sabemos que vocês não estão nessa terra de tempestade de areia e calor ardente por gostarem de jogos de guerra. A força de sua dedicação é medida por sua disposição de sacrificar a sua própria vida por aquilo em que vocês acreditam. Sabemos que alguns morrerão e que outros ainda poderão morrer nesse conflito terrível e mortal. Podemos fazer de tudo ao nosso alcance para consolar
e abençoar os que perderam seus entes queridos. Que aqueles que choram possam ser consolados com o consolo que só pode vir de Cristo, o Redentor, a quem ele disse a seus amados discípulos: não se turve o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não assim fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Nem se turve o vosso coração, nem se atemorize. Invocamos o Senhor, cuja força é vigorosa e cujos poderes são infinitos, para que definha esse conflito. Um fim que resulte numa vida melhor para todos os que estão envolvidos. O Senhor declarou: porque eu, o Senhor, governo em cima dos céus e entre o exército na terra. Esperamos e oramos por aquele glorioso dia predito pelo profeta Isaías, em que os homens converterão suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Mesmo no mundo repleto de males, podemos viver nossa vida de modo a merecer o cuidado protetor de nosso Pai Celestial. Podemos ser como justos que vivem em meio a vícios de Sodoma e Gomorra. Abraão implorou por aquelas cidades para que fossem poupadas por amor dos justos que lá viviam. E, acima de tudo, podemos desenvolver nosso próprio coração e proclamar ao mundo a salvação do Senhor Jesus Cristo. Por meio de seu sacrifício expiatório, temos a certeza que a vida continua além do véu da morte. Podemos ensinar o Evangelho que conduz os obedientes até a exaltação. Mesmo quando as armas de guerra fazem soar sua letal sinfonia e as trevas e o ódio reinam no coração de alguns, ergue-se imutável, reconfortante, consoladora e cheia de amor a serena figura do Filho de Deus, o Redentor do mundo. Podemos proclamar, tal como Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta vida é apenas um capítulo do plano do nosso Pai. Ela está cheia de conflitos e aparentes inconvergências. Alguns morrem cedo, outros vivem até uma idade mais avançada. Não podemos explicar isso, mas aceitamos com certeza de que, por meio do sacrifício expiatório do nosso Senhor, continuaremos a viver. E isso com a certeza consoladora de seu imensurável amor. E ele disse: aprende de mim e ouve as minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. E nisso, meus queridos irmãos e irmãs, devemos colocar a nossa fé. Independentemente da situação, temos o consolo e também a paz de Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, o Filho do Deus vivo. Presto testemunho disso, em seu santo nome. Sim, o nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.